gente conseguiu aí separar algumas oportunidades e algumas fraquezas para montar essa consultoria. Boa noite. Um dos primeiros passos que a gente deu foi identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa para, em cima disso, trabalhar. Então, um pouco das forças é a produção artesanal como alto padrão, atendimento próximo e personalizado, flexibilidade para a criação de peças sob encomenda e um bom relacionamento com o cliente. O valor da Martins, o que eu já havia mencionado nessa segunda apresentação, é muito importante para algumas pessoas, além do valor do dinheiro mesmo, essa questão de ter um apreço pela pedra, de ter um valor sentimental. Um pouco das fraquezas é a especialização em marketing, a redução de rentabilidade por custo elevado de matéria-prima, então isso acaba fugindo um pouco do controle deles por questão valor do ouro, o valor do dólar e, enfim, insumos que eles precisam para preparar o produto deles. A estrutura pequena, eles não têm uma área dedicada a marketing. Então, a gente identificou uma fraqueza dentro do Instagram deles, por exemplo, que é onde muita gente vai conhecer a Martins pelo Instagram e aí, enfim, deixou a desejar e algumas informações explícitas lá. Em cima disso, a gente identificou 3 oportunidades, que é a expansão para vendas online, um grande potencial que a gente identificou, parcerias com influenciadores, que linka com a expansão de vendas online, e a participação em eventos do setor. Na área de joias, tem muitos eventos. E aí, incluir a Martins nesses eventos, a gente acredita que vai trazer uma visibilidade, enfim, em crescimento exponencial para a Martins. E aí, as ameaças são a oscilação do preço do ouro e do dólar, né, que eu já tinha mencionado ali em cima, risco de extravio ou roubo nas entregas. A gente está no Rio de Janeiro, não tem muito controle, no máximo, enfim, acionar um seguro, alguma coisa assim, mas acaba, enfim, contando com essa intercorrência. E a concorrência com grandes marcas e importações, por exemplo. Se pensa em prata, às vezes a gente pensa na prata pura da vida e acaba não lembrando que existem grupos, né, que fabricam joias artesanais e tem essa proposta como a Martins. Meu nome é Rafaela, vou dar continuidade à proposta de estratégia que nós fizemos com base na análise SWOT. Nós pensamos com base mais em fortalecer os pontos positivos que a Martins entrega, né? E também fortalecer os pontos que precisam de melhoria. Nós pensamos em soluções práticas que sejam de fácil execução e adequadas ao porte atual da empresa, que é uma empresa pequena ainda, né? E nós pensamos em 3 frentes principais para apresentar, que seriam em produto e serviço, inovação também nos processos organizacionais da empresa e também em inovação no marketing. E aí, na inovação de produtos e serviços? Fala sobre inovação e processos. A gente trouxe alguns pontos que são pós-venda de WhatsApp, que é muito importante que a Martins tenha esse relacionamento, esse cuidado, né, do pós-venda do ouro, daquele cuidado, né. Também trouxemos controle manual de pontos e indicações, são por planilha, né, aquele controle dos descontos, indicações e tudo mais. Também entendemos que, como a Martins traz aquele cuidado com o ouro e com as joias, tem a oscilação de preços e é importante trazer isso para o cliente, falar e comunicar a eles. E também incluir a Martins em feiras, mais em participações, deixar mais visível e deixar mais visível sem alto custo essas feiras. Também pensamos nessa planilha, que são para alguns clientes específicos, como um casamento, né, que a pessoa entra em contato para fazer uma aliança. E aí tem uma data específica, aquele casamento. Aí no ano seguinte, às vezes quer presentear com uma joia e tudo mais, é importante talvez ter esse cliente, às vezes numa planilha, né, para a gente ter esse controle, poder entrar em contato às vezes uns 3 meses antes, para poder oferecer uma nova joia, às vezes um presente de casamento. E a gente pensou nessa forma de conseguir organizar essa ideia. Boa noite, meu nome é Diogo. Vou apresentar as inovações de marketing que a gente trouxe.
análise SWOT, a gente viu um ponto negativo que pode ser melhorado, que é em relação ao fortalecimento das redes sociais. Então a gente fez uma pesquisa em relação à empresa e ao benchmark dela, que são os concorrentes da área, e vimos que eu vou trazer aqui 3 ações que podem ajudar nessa melhora. Que o primeiro é o cronograma de postagem, então com postagens semanais, às vezes com os feedbacks das pessoas postando isso no Instagram, é um bom ponto também. E outro ponto também legal os bastidores, como a peça é feita dentro da loja, o que eles usam. Então isso é um ponto legal que a gente cria essa relação com o cliente e ele sempre lembra da gente. E ver também os materiais que a gente usa, que é de qualidade e tudo mais. E com isso, fazer parcerias com influenciadores, que querendo ou não, ele já tem uma experiência com o cliente, ele sabe o que a pessoa do outro lado da tela espera ouvir, espera ver, então é algo positivo também. E o catálogo digital, como a gente vai para essa parte de rede social, a pessoa faz uma pergunta para a gente rápido e também quer uma resposta rápida. Então, essas respostas automáticas que tem na internet facilita muito essa relação. A pessoa não vai ficar naquele vácuo e falar, a empresa não quer, não vendeu, então não tem esse controle. Então, é algo muito positivo. E o catálogo também, as peças que a gente já fez, que a gente já vendeu. Às vezes a gente está sem ideia para comprar uma joia para a namorada, para a mãe, para alguém especial. Com esse catálogo a gente consegue mostrar o que a gente já tem, a pessoa tem uma base e também consegue fazer. E as vendas facilitadas através desse nosso site que a gente também pensa em criar. Boa noite, meu nome é Davi. Eu vou falar aqui dos resultados esperados e com base na proposta que a gente trouxe para Martins, o aumento da visibilidade com parcerias, alguns influenciadores ajudando alcançaria um número maior de visibilidade no caso da marca, fortalecimento com os clientes, no caso, como a gente falou, a gente tem um contato diretamente com ele, fazer Não, Brasil, deixa eu falar. A melhoria na organização, né? Isso acaba ajudando bastante internamente, e o potencial de aumento de vendas em médio prazo, no caso. Com base em todos esses resultados esperados, acreditamos que a Martins vai alavancar direito o perfil direitinho dela e atrair novos clientes para ela. A gente trouxe alguns cartõezinhos para vocês puderem dar uma olhada. Aqui tem um perfil também, se vocês puderem acessar o QR Code e no perfil da loja, a gente agradece. Pega os cartõezinhos para distribuir para eles, por favor.